O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algo mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós cantamos agora o salmo. É no Senhor eu confio e nada temo. É no Senhor eu confio e nada temo. De novo. É no Senhor eu confio e nada temo. É no Senhor eu confio e nada temo. Aprendeu? Agora só acende o microfone, só dá voz. Feche o olho e escute você mesmo cantando. É. Essa confiança não está totalmente confiável, não. Quando a gente confia, a gente se lança. Mais uma vez. Agora só na voz. Fecha o olho e canta. É no Senhor eu confio e nada temo. É no Senhor eu confio e nada temo. Mais uma vez, para terminar. É no Senhor eu confio e nada temo. É no Senhor eu confio e nada temo. Olha que beleza, uma salva de palmas para vocês. Agora a pergunta é: realmente você confia nisso que você cantou? A palavra de Deus diz: confia no Senhor e Ele agirá. Tem um salmista que diz, claro que falando das últimas confianças: maldito o homem que confia no homem. Mas não é que a gente tem que confiar nas pessoas, não. Estou dizendo das últimas consequências. Bendito é aquele que confia no Senhor. Quando chegar o tempo da diversidade, ele será como uma planta plantada à beira do rio, que mesmo em tempos de dificuldades produzirão frutos. São Paulo diz: a nossa confiança está no nome
do Senhor. Nos momentos felizes da nossa vida, olhe para Ele e diz: é no Senhor que eu confio e nada temo. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de sofrimentos, nos momentos de doenças, nos momentos de tibiez espiritual, olhe para Ele, é no Senhor que eu confio e nada vou temer. A gente ter coragem não significa, parece contradição, mas não é, não significa não ter medo. Ter coragem é ter decisão, mesmo experimentando medo. É tendo a insegurança, mesmo experimentando o medo. Eu estou aqui, perto do ambão da palavra, que eu lembro quando eu era seminarista, novo ainda, que era para ler na missa, era uma dificuldade danada. Porque a gente ficava nervoso, começava a engolir as palavras, e eu desenvolvi uma tática, senhores leitores. Se você chegar aqui e ficar nervoso, gruda no ambão. Segura aqui. Se as pernas começar a tremer, encosta aqui embaixo. Mas não desista. Onde eu quero chegar? Pegando a primeira leitura, que vem trazendo a história de Davi, e inicio desde ontem. Davi, eu não sei se ele era ingênuo no início, ou o que era. Quando ficaram sabendo que o grande Golias estava chegando, Davi pequenininho, ruivo, falou: eu vou enfrentar ele. Melhor coisa que tem é quando a gente está na inocência, né? Porque a gente não tem medo. Não, eu vou. Chegou lá, era um bruta de um homem, armado. Se Davi fosse goiano, ele ia pegar uma capanga. Sabe o que é uma capanga? Alguns conhecem. O embornal, para os mais chiques, né? Ia botar umas 5 ou 6 pedras bem boas dentro. Você está preparado também, né? Era bem isso mesmo. Ia pegar um estilingue e falar assim: eu vou lá enfrentar ele. Quando Golias viu Davi, ele falou: é aquele menino, você não tem vergonha não? Você está, olha a palavra do Golias ontem. Você está achando que eu sou cachorro para você vir me enfrentar com pedras? Davi respondeu para ele: você vem a mim com espadas, com capacetes, com escudos. O meu Deus não é o Deus das armas. A minha confiança não está na arma, a minha confiança está no Senhor. É no Senhor que eu confio e nada temo. Davi olhou para ele, Golias olhou para Davi e disse: esse menino não dá conta de nada. Davi olhou para ele e falou assim: esse homem é grande demais, não tem jeito de eu errar ele. Arrumou uma funda. Para quem não sabe o que é a funda, é uma tira, um pano, botou a pedra lá dentro, rodou e acertou, e aí é o ponto importante, acertou no lugar certo. Não é a força, mas é a estratégia. Tem um pensador, talvez o Pedro, que é seminarista, sabe mais do que eu, não lembro mais. Ele disse: me dá um apoio e eu levantarei o mundo. É a estratégia, não é a força. Jogou o grande Golias no chão. Aí entra na leitura de hoje. Quando alguém confia somente em si próprio, nas últimas consequências, se torna uma pessoa fraca e insegura.
apegados ao poder. Na lógica de Deus, o poder implica serviço. Jesus falou isso. Quem quiser ser grande, aprenda a ser o servidor de todos. Quem quiser ser grande, aprenda a ser pequeno. A lógica de Deus é essa. Quanto mais responsabilidade você recebe, mais tem que servir e servir na humildade. Saul, fala, tem hora que Deus escolhe umas pessoas que até ele arrepende. Oh meu Deus, para que eu escolhi aquela criatura? Pediu para Samuel ungir Saul. Quando ele viu que Saul era um pamonha, apegado ao poder somente, ele disse, vai lá agora, escolhe Davi. Largou Saul de lado. Toma cuidado, viu? Para Deus não desistir de você. Largar de lado. Saul era apegado ao poder quando viu o que Davi fez. Ao invés de agradecer a Deus, começou a persegui-lo. Os goianos dizem por aí que uma árvore só leva pedrada se ela estiver produzindo frutos. A árvore que não dá fruto não recebe nenhuma pedrada. Saul, apegado ao poder e à confiança em si mesmo, viu em Davi uma ameaça. Simplesmente por ciúme, simplesmente por inveja. Ciúme e inveja são duas coisas terríveis. Destrói comunidades, destrói relações, destrói amizades, destrói casamentos. O rapaz estava deitado numa rede, bem no meio do dia, numa sombra, bem tranquilo. O outro passou e viu ele lá. Falou assim para ele, preguiça é pecado, viu? O outro botou a cabeça para fora da rede e falou assim, e inveja também, viu? Isso é chamado, vou arriscar aqui, Deus queira que não tem nenhum psicólogo aqui no meio, mas se tiver, você finge, tem, então você finge que não me viu. Isso é chamado a tal de projeção. Você está com tanta inveja do outro, você quer estar no lugar dele, e você não consegue, aí você começa a denegri-lo, começa a tentar destruí-lo. Saul estava pronto para matar Davi, por quê? Simplesmente porque o povo estava cantando, Davi matou 10.000, e Saul, coitado do Saul, e Saul matou só 1.000. Saul diz, que história é essa? Gente apegada ao poder gosta de ser bajulada. Tem um povo na igreja, se ele pegar esse estante aqui e botar ali, e o padre não falar assim, muito obrigado, que Deus te abençoe muito, ele emburra, não volta na igreja mais. Não, porque eu estava de aniversário, o padre nem lembrou do meu aniversário. É porque eu fui lá e fiz isso, nem muito obrigado, ele falou. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz, quando fizermos aquilo que devíamos fazer, temos que dizer, somos servos inúteis, fizemos só o que era da nossa obrigação. Davi queria ajudar e Saul queria perseguir, aí está a diferença do servidor e do apegado ao poder. Por que Davi tinha essa confiança toda? Porque a confiança dele não era só nele. A confiança dele era no Senhor.
A confiança dele era em Deus, neste Deus que Jesus veio nos apresentar. Ele é Deus. E toda aquela multidão, agora no Evangelho, e toda aquela multidão que se aproximava de Jesus, aproximava porque via os sinais que ele realizava. Aproximava porque via nele o Messias. Aproximava dele porque via nele a ação de Deus, porque ele é Deus. É triste quando a gente encontra católicos dizendo: eu não fiz a experiência do encontro com Deus. Eu não conheço a Deus. Quem diz isso não conhece a Jesus. Porque Jesus é Deus presente no meio de nós. As ações de Jesus são as ações de Deus. Esse mesmo Jesus, há poucos dias celebramos o Natal, que esteve no ventre da Virgem Maria, que foi colocado na manjedoura em Belém. Esse mesmo Jesus que o Evangelho de hoje nos apresenta, fazendo curas, milagres, ensinando. Esse mesmo Jesus é o homem que foi pregado na cruz. Esse mesmo Jesus é aquele que se faz presente, Padre João, com todo respeito ao seu sacrário, mas que faz presente aqui dentro dessa caixinha de madeira. É o mesmo Jesus que na hora da comunhão nós vamos receber na nossa mão, e é o momento da gente dizer: é no Senhor que eu confio e nada temo. Quando a hóstia for levantada aqui, é no Senhor que eu confio e nada temo e nada poderá me deter. É por isso que essa multidão se aproxima de Jesus, vindo gente de todas as regiões. Uns procuravam tocar em Jesus. O Evangelho diz: alguns se lançavam em cima de Jesus. A sua autoridade era tão grande que até os demônios reconheciam a sua força e diziam, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: tu és o Filho de Deus. Coisa que às vezes muitos cristãos têm dificuldade de reconhecer. Queridos irmãos e irmãs, é esse Jesus que se faz presente na nossa vida e nos chama a nos tornarmos um com Ele, primeiro sendo igreja. Santo Tomás de Aquino diz: a igreja é o corpo místico de Cristo. Claro que é parafraseando São Paulo. São Paulo diz: todos vós sois membros desse corpo, que é a igreja, aonde Cristo é a cabeça e o Espírito dele age em cada um de nós. Se isso não é motivo de fé, se isso não é o suficiente para a gente crer, então pode desistir. Outro dia, alguém me falou: a igreja precisa inventar alguma coisa para atrair os jovens. Se Jesus não atrai os jovens, nada mais vai atrair. Porque Ele é a razão do nosso ser, do nosso existir, do nosso viver. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, renove a sua fé no Senhor todos os dias. Tem alguém aqui que é do apostolado da oração? Tem ou não? Ninguém? Gente, cadê as velhas do apostolado? Sumiu? Hã? Acabou? Então tem que ressuscitar. Elas rezavam: Jesus, eu confio em vós. E é confiar para valer nos momentos das decisões importantes da sua vida. Eu não sei o que cada um aqui viveu no dia de hoje. Alguns talvez teve um dia maravilhoso, só de coisas boas. Outros enfrentaram grandes dificuldades.
é o momento de dizer: Senhor, eu não vou desistir, porque é no Senhor que eu confio. E pode ter certeza que é para esse Jesus que São Sebastião aponta. O testemunho de fé de São Sebastião tem que ser suficiente para nos apontar Jesus. Mesmo na dificuldade e na perseguição, ele teve a coragem suficiente de testemunhar que ele era cristão. E nós também tenhamos a fé suficiente. Não esqueça, gosto de dizer isso, não esqueça de uma coisa: você é um filho, é uma filha de Deus. E isso basta. Por isso, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldades, nos momentos de indecisões, nos momentos de incertezas, olha para Jesus e diz: eu confio no Senhor. E é por isso que eu não vou desistir. E é por isso que eu não vou ter medo, porque o Senhor é a minha força. Amém? Levanta e fica um pouquinho de pé para a gente terminar. E eu quero convidar a todos agora para nos unirmos um instante em oração. Pode fechar o seu olho. No silêncio do seu coração, faça a sua oração pessoal, colocando a sua vida na presença do Senhor. Agora é o momento do ofertório. Ofereça ao Senhor a tua vida, tudo aquilo que você viveu no dia de hoje, suas necessidades, aquelas pessoas que pedem as orações, doentes, tantos estão acamados. Confia no Senhor, pede a São Sebastião, ele que está junto de Jesus, que interceda a ele por cada um de nós, por cada uma das necessidades, pelos sacerdotes, pelos seminaristas, diáconos, pelos casais, as famílias, pelos jovens, as crianças. Senhor Jesus, em tuas mãos nós entregamos tudo aquilo que o nosso coração está cheio hoje. Em tuas mãos, Senhor, nós entregamos a nossa vida, porque confiamos em vós e queremos te pedir que renove as nossas forças. Tira de nosso coração o medo, a insegurança, as incertezas, e a cada dia renova em nós o dom da fé. Convido aos cantores para mais uma vez cantarmos o refrão do Salmo que acabamos de cantar, para a gente concluir. No Senhor que eu confio, nada temo. Solte sua voz. É no Senhor eu confio, nada temo. É no Senhor eu confio, nada temo. Agora só os homens. É no Senhor que eu confio, nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Só as mulheres agora. Juntos, para terminar, bem forte. É no Senhor que eu confio, nada temo. É no Senhor que eu confio, nada temo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.